esse avanço coloca o PT como disposto a liderar uma aliança para disputar o governo, ou disposto a conversar e até não assumir a ponta numa conversa com o PMDB, por exemplo, para definir o nome do candidato? Nós continuamos com a visão madura que ninguém ganha eleição sozinho. Nós não ganhamos sozinho, o PMDB também não ganha sozinho. E outros partidos também não ganharão a eleição sozinho, PSB, PDT. Nós temos que fazer uma ampla união dos partidos de oposição e para isso temos que ter maturidade, equilíbrio, para podermos forjar uma chapa majoritária onde todos estejam presentes e representem o conjunto dessas forças de oposição. Agora o PT sai dessa eleição fortalecido para sentar à mesa e tem nomes para colocar no tabuleiro. Quando nós entramos nessa eleição, no ano passado, na preparação das eleições, o PT falava que ia fazer a eleição de casa em 2012 e tinha um nome, que era o nome do deputado Rubens Ottoni. O PT sai dessa eleição não apenas com o nome do deputado Rubens Ottoni. Além do meu nome, tem um nome talvez até em melhor condição, o nome do prefeito Paulo Garcia e do prefeito Antônio Roberto Comite. Então o PT tem nomes para apresentar a oposição, mas não para impor, não para dizer que tem que ser do PT, porque esse não me parece o caminho correto para a gente forjar essa aliança. Como é que você acha que pode ser construída essa aliança? Em 98, por exemplo, que foi a virada política em Goiás, nos últimos tempos a mais forte, houve uma conversa, uma unidade antes da definição de um nome, mas foi muito mais motivado pela derrota de 96, então pelo fato de que ninguém acreditava numa vitória, então isso facilitou a unidade. O que pode facilitar a unidade? A maturidade, também a experiência das outras eleições que não deram certo. Eu vejo que tem que haver humildade, tem que haver maturidade, tem que haver responsabilidade de todas as forças políticas, todos estarem dispostos a ceder. Por exemplo, na eleição passada o PT cedeu. O PT tinha um nome, se colocava à disposição. Eu andei o estado todo preparado e disposto a ser candidato a governador. Mas chegamos à conclusão que seria uma insanidade, nós iríamos dividir a oposição. E abrimos mão e fizemos uma composição com o PMDB. Mas o PMDB, na eleição passada, não abriu mão dos cargos na chapa majoritária. Tinha 4 cargos na chapa majoritária e ficou com 3. O que na minha avaliação prejudicou as composições e poderia ter atraído outros aliados, como atraiu o PT. Então eu acho que isso deve servir de lição, para que nesta eleição todos possam colocar o nome. É muito positivo que o PMDB tenha nomes, que o PSB tenha nomes, o PDT tenha nomes, que o PT tenha os seus nomes, e na hora certa, no momento oportuno, que eu avalio que é ali no início de 2014 mesmo, a gente poder sentir qual que é a melhor maneira de gestar uma chapa responsável, equilibrada, forte do ponto de vista eleitoral, que tenha a condição de enfrentar o governo do Estado e ganhar a eleição. Para deputado, o senhor citou o Paulo Garcia como provável candidato ao governo do Estado. Não é melhor que o Paulo Garcia se concentre em fazer um excelente governo ao invés de já começar esse tipo de especulação, ou seja, preocupar-se em cumprir completamente o mandato? Deixa claro que eu não coloquei como candidato, eu estou dizendo que o PT sai dessa eleição não apenas com um nome como referência, mas tem o nome do prefeito Paulo Garcia também, o nome do prefeito Antônio Roberto Comite também. E na avaliação nós vamos ter que fazer esse tipo de avaliação. É melhor ficar na prefeitura ou é melhor sair candidato? No caso de Comite, como já é uma reeleição, né? O Paulo Garcia também é reeleição. Efetivamente. Ele não pode ser candidato na próxima. Efetivamente ele entrou num período... Sim, mas ele não pode ser candidato na próxima, então ele pode buscar uma alternativa política também. Então ele é legítimo, mas pode ser também, como o Vassil me perguntou aqui, pode ser que numa composição o nome não seja nem do PT. Então não é uma imposição nossa, mas que o PT tem nomes a oferecer, tem nomes a participar, tem. Agora nós vamos fazer isso com muita responsabilidade, uma discussão política, e vamos tentar contribuir em gestar uma chapa e uma unidade cada vez maior da oposição. Isso que para mim é o dado importante na preparação para 2014. Mas a última derrota que o senhor está argumentando como o fator que trouxe maturidade para essa aliança, para o PT, para o PMDB, pois é, ela não é a primeira, né? Não foi a primeira derrota. E não é ainda um fator diferencial, ainda não configura um fato que pode gerar uma motivação. Verdade. O discurso ainda parece ser de que a disputa interna
está maior que a das eleições. Está mais difícil eleger um nome e unir essa oposição do que disputar uma eleição para o governo do estado. Mas não é essa a realidade que eu vi nesse ano de 2012, não. Eu andei o estado de Goiás, todas as regiões, visitei 121 municípios. Fizemos um trabalho nessa eleição municipal muito integrado entre esses partidos da oposição. Na maioria dos lugares, tivemos poucos lugares onde nós tivemos embate. É normal que tenha, às vezes tem lugares que a questão local não permite você fazer uma aliança. Mas na maioria das regiões, nós conseguimos estar juntos, unirmos esses partidos. Então, em muitos lugares nós tivemos, eu, por exemplo, estive no Palanque várias vezes com o PMDB, inúmeras vezes, com o PSB, com o PDT. Então, nós gestamos muitas alianças que, para mim, elas, nessa eleição municipal, serviram como um laboratório para ir criando as condições necessárias para essa grande aliança de 2014. Eu estou otimista. O senhor citou o Gomide e Paulo Garcia, são dois prefeitos aí que saem muito fortalecidos dessa eleição. No caso de Gomide, lá em Anápolis, ele sim vem sendo citado como provável candidato, sai muito fortalecido lá de Anápolis. Agora, como construir, por exemplo, até mesmo uma possibilidade de Gomide ser candidato, como construir uma possibilidade de Paulo Garcia ser candidato, sem criar um sentimento negativo na população? Pois é, isso vai ter que ser avaliado. E isso pode levar a que eles não sejam candidatos a governador. E nós possamos escolher outro nome e tê-los na prefeitura trabalhando para esse candidato a governador que a gente vem escolher. Então é isso que nós vamos ter que ter habilidade de trabalhar no diálogo, inclusive com os outros partidos políticos. E, no contraponto, como é que o senhor, com esses dois candidatos colocados, vai construir uma possibilidade da sua candidatura? Não, eu não vou construir a minha candidatura. Eu vou construir uma candidatura de oposição para enfrentar o governo do Estado. Foi assim que eu fiz em 2010 também. Em 2010 eu tinha meu nome à disposição, mas a minha preocupação era construir uma candidatura de oposição. Tanto é verdade que eu recuei e apoiei o Iris Rezende. Porque naquele momento eu entendi que ele era um nome que poderia enfrentar mais o governo do Estado. E vai ser a minha postura mesmo. Eu não tenho projeto pessoal. Não tem projeto pessoal. Na medida que eu seja útil, meu nome estará à disposição. Na medida que tiver um outro nome em melhor condição, eu serei o primeiro a apoiar. Pode ser do PT e pode ser fora do PT também. Aqui, dessa negociação, qual é o tempo dela? O tempo é agora, o senhor citou agora há pouco, começo de 2014. Qual é o tempo? Até porque em outras entrevistas, nós já acompanhamos, né, já fiz com o senhor já traçou um cronograma de coisas que aconteceram. Qual é o tempo dessa negociação? É porque o nosso trabalho é um trabalho planejado. Nós erramos, nós temos falhas, temos limitações, mas nós fazemos um trabalho político planejado. Se você pegar a nossa história, eu fui eleito deputado federal em 98, com 9.600 votos. Naquela época, em 41 deputados na Assembleia Legislativa, havia apenas um do PT. Em 41. E nós tínhamos naquela época, o PT só tinha um deputado estadual, um deputado federal e nenhum prefeito em Goiás. Em 2001, eu assumi a presidência do PT, com o PT presente em apenas 67 municípios do estado. E de lá para cá, nós estamos fazendo tijolinho a tijolinho, planejado, por isso que nós estamos apontando objetivos, sempre temos objetivos à frente. Nessa eleição de 2012, eu andei o estado todo e as pessoas me perguntavam sobre 2014. E eu falava para as pessoas o seguinte, a melhor maneira de preparar 2014 é fazer a lição de casa em 2012. A minha avaliação é que o PT fez a lição de casa em 2012. Foi o partido mais votado no estado, garantiu a reeleição do prefeito Paulo Garcia, do prefeito Antônio Roberto Gomide, avançou no interior, avançou no número de prefeitos, no número de vice-prefeitos, no número de vereadores, avançou em voto, avançou na habilidade e no diálogo com os partidos, então nós estamos dando nossa contribuição. Agora, qual que é o cenário para 2014? Nós temos que continuar o diálogo com os partidos. Não adianta alguém ficar entusiasmado, nem o PT ficar entusiasmado porque foi o mais votado, ou outro partido ficar entusiasmado e achar que pode ir sozinho. Bobagem. Tem que trabalhar a unidade. É esse, para mim, o caminho correto. Então nós temos que ter muita paciência, muita tranquilidade, muita disposição de diálogo. Tolerância também? Claro, muita disposição ao diálogo para poder forjar, criar as condições para essa aliança. Que, no meu entendimento, nós vamos ter condição de consolidar isso no início de 2014. Até lá, nós temos que ir trabalhando, criando as condições para que ela aconteça. O deputado, nos pré-candidatos que são colocados na mesa até agora, o nome do senhor, o nome de Vanderlei Cardoso, Júnior Friboi, Iris Rezende,
citado também, tem um caso, por exemplo, de Vanderlan Cardoso. Nessa eleição agora de Goiânia, ele liderou ou esteve à frente de uma aliança que se apresentou como uma alternativa de novo eixo e tudo mais. Nessa aliança está Ronaldo Caiado, do DEM, que vive uma relação de amor e ódio com o governo, com o governador, com o governo do Estado. Nessa aliança de oposição para 2014, cabe Ronaldo Caiado? Se tiver essa disposição de se integrar a esse projeto de oposição ao governo, isso, nessa eleição de 2010 nós discutimos isso, e havia essa possibilidade e de diálogo com ele também. Agora, eu acho que a questão aí anterior, que nós vamos ter que aguardar um pouco para ver, aonde esse novo campo que foi discutido na eleição do Goiânia, para onde ele quer ir mesmo. Se ele quer ter um voo próprio, um voo solo, separado, ou se quer se unificar com esse outro grupo. Esse o questionamento que tem que ser feito, e é isso que a gente tem que ter cautela para ver. Eu trabalho no espírito de atrair o Vanderlan, garantir que ele continue nesse grupo de oposição. Essa é a minha visão, tenho o maior respeito por ele, tenho o maior interesse, tenho buscado estar próximo e fazê-lo estar presente nesse diálogo. O PSC é da base da Dilma, né? Claro, e o PSC é um partido importante. É um partido e o Vanderlan, por si só, porque talvez o Vanderlan nem fique no PSC, pode ir para outro partido, mas é uma liderança importante. Você no PT tem essa conversa? Não houve não, eu ouvi no PDT. No PDT eu ouvi a conversa, mas está em aberto, né? Deputado, mas com esse pragmatismo todo que o senhor está apresentando, esse diálogo deve estar adiantado, que há 2 anos das eleições já deve ter conversas mais adiantadas, não só com o Vanderlan, como com o próprio Íris. Como que está esse diálogo do senhor, pessoalmente? Tenho dialogado muito e tenho participado muito. Acho que a participação política é que dá mais confiança mútua entre as lideranças. E nós temos sido leais, nós temos trabalhado onde é possível, onde não é possível trabalhar, a gente chega e fala, olha, aqui não dá, porque tem um problema localizado, mas aqui a gente pode trabalhar, né? Fui lá em Senador Canedo ajudar na eleição lá do Misael, o PT esteve presente lá, como eles nos ajudaram em outros municípios. Então, isso que eu acho que solidifica e dá uma confiança maior. Agora, do ponto de vista de decisão, não tenhamos ilusão. As decisões de candidatura, de alianças, de composição, elas só acontecem no ano da eleição, até porque tem muita coisa que pode acontecer politicamente nesse período. Então, ninguém toma decisão com antecedência, porque pode ser pego de surpresa por qualquer fato que venha a acontecer. Mas, assim, do ponto de vista do senhor, independente de nós nesse momento, qual o perfil será que seria ideal para essa disputa em 2014? O perfil ideal é de alguém que tenha esse trânsito e a capacidade de unificar todos, porque pode ser muito bom do ponto de vista político, pode ser muito bom do ponto de vista administrativo, mas se não tiver o apoio dos outros partidos, não tem dúvida nenhuma que será uma eleição muito difícil. Nós precisamos consolidar uma aliança desses partidos para podermos fazer o enfrentamento. Tem que ser um nome novo? Daria para poder apoiar Íris Rezende mais uma vez? Se conseguir, se os partidos todos chegarem à conclusão que é o melhor nome dos que estiverem à mesa, vai ser esse. Então é isso que nós temos que ter tranquilidade, nós não podemos descartar ninguém. E a hora de definir isso não é agora. Hoje, o melhor nome hoje pode não ser o melhor nome em março de 2014. Então, precisa ter a paciência para poder trabalhar isso e ter a maturidade entre as forças políticas de poder esperar o melhor momento e também definir o melhor nome, independente de partido.